Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o professor José Álvaro Moisés. O professor José Álvaro Moisés tem uma ampla obra importantíssima de reflexão sobre o Brasil, participa de muitos debates e de conjuntura, escreve nos jornais, no Jornal da Cultura, participa também há muitos anos. Então, eu queria agradecer muito ao Moisés ter aceito o meu convite. E uma primeira questão, antes das questões mais estruturais, vou colocar uma questão pontual. 7 de setembro. Antigamente, 7 de setembro era o dia da independência, as escolas, em certa época, faziam desfiles, etc. Tal, e muitos gostavam sempre que o 7 de setembro caísse na terça ou na quinta para emendar o feriado. Nesse ano, apesar dela cair 7 de setembro, a data cai na terça-feira, só se fala de outra coisa. Ao invés da comemoração da independência ou de viagem, se fala em golpe de Estado. Como é que é a sua análise agora, vendo esses últimos acontecimentos e olhando para o dia 7? Muito obrigado por ter atendido o meu convite. Bom, Vila, em primeiro lugar, muito prazer de estar falando com você. Eu quero agradecer o convite. É um prazer retomar. Muitas vezes estivemos juntos no Jornal da Cultura, em outras ocasiões, então vai ser uma bela oportunidade. Olha, eu acho que o 7 de setembro está emergindo agora como um paradoxo, né? Porque, por um lado, os líderes que apoiam o governo do Jair Bolsonaro estão convocando a manifestação em São Paulo e em Brasília, falam em nome da liberdade de expressão e de outros direitos. Mas, ao mesmo tempo, como todos nós sabemos, e durante algum tempo eles próprios publicizaram isto, parte da mobilização se dirige à ideia, à noção, às propostas de fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, é um paradoxo que, em nome da liberdade, em nome da democracia, se possa propor exatamente, não é, medidas e ações que vão na direção de golpear a democracia. Eu acho, Vila, que tem uma coisa interessante nessa nova conjuntura. Eu até li um artigo do nosso colega Sérgio Abranches, e eu vi que o Sérgio trabalha numa direção muito parecida com preocupações que eu tenho. Quer dizer, há toda uma literatura recente em torno das famílias de governos populistas, lideranças populistas, né? No sentido de que, ao contrário do golpe clássico, essa experiência neopopulista ela vai por dentro corroendo a democracia com o objetivo de questionar fundamentalmente o poder judiciário, mas também o parlamento, né? E, aparentemente, seriam alternativas, seria uma opção de autoritarismo, de um golpe, digamos, entre aspas, né? Através dos próprios mecanismos da democracia. O Sérgio chamou atenção para uma coisa que é interessante. No Brasil, no entanto, o Bolsonaro está fazendo o jogo duplo de, ao mesmo tempo, se insurgir contra as instituições, procurar, por exemplo, estabelecer o controle sobre mecanismos de fiscalização e controle muito importantes da estrutura de pesos e contrapesos, como é o caso da Polícia Federal, do CIAF, e uma série de outros organismos. Bom, o Ministério Público, né, num certo sentido, a Procuradoria-Geral da República, colocou um magistrado que, na verdade, ajudou a desorganizar o papel de agência da Procuradoria. Então, desse ponto de vista, ele combina essas ações por dentro, mas, ao mesmo tempo, namora com a ideia de colocar os tanques na rua, como ele fez por ocasião daquela famosa experiência no dia em que o Congresso Nacional estava votando as propostas de emenda sobre o voto auditável, né? Para pressionar o Congresso, ele chamou, num certo sentido, uma demonstração que acabou sendo um fiasco, porque os tanques não deram propriamente uma demonstração de grande força. Mas eu acho interessante essa observação. Eu vinha trabalhando com essa ideia também, que, na verdade, há uma espécie de jogo duplo, se joga com corroer por dentro, e isso não é a visão clássica, não é a experiência clássica dos golpes, mas, ao mesmo tempo, se joga com fatores externos, principalmente, de alguma maneira, com a mobilização de forças ou militares ou policiais. Eu acho que aqui o capítulo mais grave, mais preocupante no caso do Brasil, é como, de alguma maneira, os bolsonaristas e o esquema do Bolsonaro procura trabalhar e, de alguma maneira, trazer para dentro do cenário político policiais militares, que, muitas vezes, insatisfeitos com a sua situação nos estados,
encontraram, digamos assim, numa política corporativista do Bolsonaro, uma espécie de apoio para poder se sentirem integrados, né? Há um duplo problema aqui. Acho que as forças democráticas, e sem esquecer as de esquerda, nunca trataram bem desse problema das polícias militares. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado dessa questão é que, evidentemente, o Bolsonaro está tentando manipular e, de alguma maneira, trazer esses setores como atores no centro do palco político para apoiá-lo nos seus intentos golpistas. Então, essa combinação dessas duas maneiras de, digamos assim, preparar o golpe, não é? Ou, se não é o golpe, preparar uma nova conjuntura mais autoritária e que, num certo sentido, rechace avanços que nós tivemos na construção da democracia, eu acho que é a novidade mais importante dessa conjuntura. Nesse caso, pode ser uma obviedade o que eu pergunto, não sei. É possível, então, dizer, quer dizer, claro, dentro desse quadro traçado e olhando para o dia 7 e do dia 8 de setembro, dia 9, que a gente sabe que não vai haver esse processo, infelizmente, a tendência é que isso continue até um ponto que não se sabe qual será, né? Nesse sentido, nós podemos dizer que aquela estrutura de Estado, aquela institucionalidade, ou melhor dizendo, construída pela Constituição de 1988, esse é o momento mais grave de 1988 até hoje, é agora, 2021? Sem dúvida, acho que você tem toda a razão. É a crise mais grave que nós vivemos em todo o período da Nova República, né? Não houve nenhuma crise nesse período recente que tivesse essa agudeza e que, ao mesmo tempo, colocasse em questão o confronto entre estruturas e instituições do Estado com a sociedade civil. Essa é a primeira vez que isso está aparecendo depois da experiência do regime militar, né? Então, eu acho que eu não estou necessariamente encampando a ideia de que os militares vão apoiar o golpe, mas eu digo, eu tenho a impressão, com os movimentos do Bolsonaro, que ele está fazendo uma tentativa de trazer para dentro do cenário também esses setores. Não é por outra razão que ele demitiu os 3 chefes militares muito recentemente e nomeou outros 3 que são razoavelmente dóceis às políticas que ele quer adotar. Se fala que o comandante do Exército não é bem assim, mas o fato é que, até agora, nas iniciativas do Bolsonaro, recebeu vários apoios de alguns desses chefes. Então, ele faz uma tentativa, num certo sentido, de ter esse respaldo, para o que seria, digamos assim, a figura do golpe clássico, e, ao mesmo tempo, caminha na outra direção. Então, isso tornou muito aguda a crise, a um ponto tal, não é, que nós temos praticamente diariamente que ter alguma reação de alguma das duas mais importantes instituições da democracia, que são o Judiciário e o Parlamento. Mas o Judiciário, e com isso o Supremo Tribunal Federal está oferecendo uma imagem para alguns setores da sociedade como se ele estivesse intervindo fora da Constituição. Nós sabemos que não é bem assim. Claro que todo mundo pode cometer erros, inclusive os ministros, mas é evidente que a Suprema Corte está fazendo todo um cuidado de criar a reação necessária quando existe extrapolação na defesa de medidas, de atos, digamos assim, da convocação de ações de violência contra as instituições democráticas. É isso que o Supremo está fazendo. Agora, que isso tenha que ocorrer praticamente todos os dias cria uma tensão, um grau de tensão na sociedade como um todo e no sistema político, não é, que é muito difícil de suportar. Quer dizer, nós tivemos, eu acho, Vila, você conhece isso muito bem, nós tivemos 2 processos de impeachment em menos de 30 anos. 2 impeachments de 2 presidentes eleitos democraticamente. Eu não quero entrar no mérito dos governos de cada um, não é essa a questão. Mas um sistema político que, em 3 décadas, tem 2 impeachments, traumatiza a sociedade, divide a sociedade, não é? É uma coisa grave. Nós não tínhamos ainda superado os traumas que decorreram desses 2 impeachments, quando veio essa nova crise. Então, a tensão é muito alta. E, deste ponto de vista, por vezes, eu tenho a impressão que nem todos os setores democráticos estão suficientemente preparados para entender a crise e reagir na medida necessária.
Por exemplo, eu acho que os partidos políticos, eu estou dizendo de uma maneira geral, eu não quero especificar, poderíamos até especificar, mas, de uma maneira geral, os partidos reagem muito demoradamente, eles não percebem, eles não mobilizam a sociedade, eles não abrem as suas portas para os eleitores participarem e desta maneira, constituir uma base de apoio cívica para a democracia. Então, este atraso das forças democráticas, eu acho que, num certo sentido, acaba sendo um componente dessa tensão e dessa crise difícil que nós estamos identificando nessa conjuntura, né? Vou colocar uma questão para você. Eu sei que ela é muito ampla, parece uma espécie de Deus e sua obra, mas possibilitasse uma visão sintética, se é que é possível ter visão sintética disso. Como é que nós chegamos a esse ponto? O que aconteceu conosco, com o Brasil, para chegarmos a viver uma situação como essa? Eu confesso a você que eu nunca imaginei que viveríamos isso. Não vou falar que imaginei, não. Nunca imaginei. Eu achei que a questão militar, por exemplo, já tinha sido resolvida há 30 anos atrás e nós não ficássemos falando sobre comandante do Exército. Em certos momentos, eu nem sabia quem era o comandante do Exército nesses 30 anos, né? Agora, a gente é obrigado a saber, goste ou não goste, temos de saber da Marinha, da Aeronáutica, quem é o ministro da Defesa, militar também, que já é um problema, que foi com o governo Temer, né, que veio isso de colocar um militar no Ministério da Defesa. Como é que o que aconteceu conosco? Em que momento existe possível identificar um ou alguns momentos que nós tropeçamos e aí acabamos saindo do caminho correto para chegar num momento tão grave como esse, que todo mundo teme, inclusive violência no dia 7, algum choque, algum confronto, esse clima tão exacerbado como vivemos? Em que momento é possível dizer que nós tropeçamos nisso tudo e fomos para o caminho errado? Olha, Vila, essa é uma questão super importante, estratégica. Eu não sei se eu consigo respondê-la na dimensão que você está colocando. A minha impressão é que, embora a Constituição de 1988 seja considerada a Constituição cidadã, em alguns aspectos do funcionamento do sistema político, né, nós criamos algumas questões que eu diria que são problemas estruturais. Por exemplo, eu sou crítico em relação ao presidencialismo dito de coalizão, né? Eu acho que o presidencialismo no Brasil funciona mal. Já funcionava mal no período anterior, nós tivemos suicídio, golpe de Estado, renúncia, né? Era muito frequente, naquele período que vai de 46 a 64, crises envolvendo a estrutura do sistema. Nós herdamos isso depois, mesmo depois do regime militar, que, num certo sentido, na verdade, se concentrou mais a estrutura de poder do Estado nas mãos do presidente, né? Nós herdamos isso em 88, não se modificou, não se mexeu nisso. A Constituinte não quis enfrentar a questão do parlamentarismo, né? Recusou essa alternativa ou de um semi-parlamentarismo ou de um semi-presidencialismo, que pudesse, de alguma maneira, equilibrar forças no sentido do funcionamento do sistema político. Então, acho que temos problemas estruturais por aí e também na área da representação. O sistema de eleições proporcionais com distritos tão grandes como o que nós temos no Brasil e, ao mesmo tempo, com lista aberta, não estabelece uma conexão muito sólida entre representados e representantes. É uma conexão que se perde, haja visto que 6 meses depois, uma boa parte dos eleitores nem lembram em quem votaram. Não existem mecanismos que oportunizam, que maximizam a possibilidade do eleitor estar conectado, e, de alguma maneira, acompanhar. Então, tudo isso vai deixando, digamos assim, sequelas no funcionamento do sistema. Então, eu diria que nós temos problemas de natureza estrutural. Alguns deles eu acabei de mencionar. Tem mais alguns que a gente pode examinar na sequência, não é? Agora, acho que houve também algumas conjunturas que, de alguma maneira, aceleraram a crise. Eu vejo no governo da presidente Dilma Rousseff um momento muito grave de perda da noção segundo a qual havia uma certa interação de funcionamento entre os poderes, e principalmente entre o executivo e o legislativo. A Dilma perdeu completamente digamos assim, o papel de coordenação da coalizão que a apoiou, e que, na verdade, era uma das maiores de todo o período dos 30 anos da Nova República. Mas ela perdeu o controle e, em algum momento, inclusive,
juntamente com o presidente do PSD, do PDS, Gilberto Kassab, começou a tomar iniciativa na direção de criar uma terceira sigla que, de alguma maneira, pudesse substituir o papel que o PMDB exercia na sua coalizão. Isso aprofundou muito a crise, levou, digamos assim, a uma desestruturação do modo como vinha funcionando o chamado presidencialismo de coalizão. Acho que tem uma outra questão que na verdade, intercala entre questões estruturais e conjunturais, que foi o grau com que se estabeleceu na experiência brasileira o fenômeno da corrupção. A corrupção, nesse último período, levou a uma desestruturação, a captura de parcelas do Estado e uma desestruturação da noção de vida pública no sentido republicano tradicional. Isso comprometeu e levou a que uma boa parte dos eleitores tivessem uma atitude de rejeição em relação ao sistema político. Não foi por acaso que o Jair Bolsonaro tomou esta questão como um dos centros da sua campanha eleitoral de 2018. E o que me chama a atenção, Vila, eu até gostaria que você ponderasse também sobre isso, como você viu, né? Eu gostaria de conhecer a sua posição também sobre isso, mas o que me chamou a atenção é que, na conjuntura de 2018, em que Bolsonaro fazia esse papel de ser o que, de alguma maneira, queria refundar, reorganizar a política e, principalmente, moralizar contra a corrupção, nenhum líder democrático, do outro lado, tomou a questão da corrupção com a seriedade que ela tinha. Embora todas as pesquisas de opinião mais recentes, até o momento da campanha eleitoral, mostravam que, quando os eleitores eram indagados qual é o problema mais sério do país, primeiro era a saúde, mas logo em seguida a corrupção ficou muito alto. Quer dizer, havia uma percepção na sociedade de que a corrupção tinha corroído, por assim dizer, uma boa parte do funcionamento da vida republicana. Não é? Só Bolsonaro tratou dessa questão, e tratou da maneira que nós sabemos, fraudando, uma fraude, porque, na verdade, ele fez todo um esforço que, na verdade, foi totalmente desestruturado nos primeiros anos do seu governo. Agora, a questão é, desse ponto de vista, nós não podemos entender esta crise apenas olhando pelo lado, digamos, dos que pressionaram no sentido do que hoje representa o governo Bolsonaro. Nós temos que entender também pela omissão do outro lado, que, de alguma maneira, não foi capaz de entender, nem sequer captou bem a crítica que vinha desde as manifestações das chamadas jornadas de junho de 2013. Nem entendeu bem, nem respondeu e nem tomou essa questão como uma questão séria que, de alguma maneira, poderia permitir uma reorganização do sistema político, digamos assim, uma reconciliação do sistema político com a sociedade que tinha uma atitude de rejeição contra parcelas do sistema político, né? Então, eu acho que houve essa combinação, nesse período mais recente, de alguns fatores de natureza que eu chamaria estruturais do funcionamento do sistema político, que nós herdamos da Constituição de 88, nós não conseguimos resolver bem, não foi muito bem adequado. Você veja que uma coisa interessante, costuma-se dizer sobre o sistema político brasileiro, que nós temos um hiperpresidencialismo, no entanto, ele é controlado por características de um Congresso parlamentarista. Porque, na verdade, ficou, na Constituinte de 88, ficou uma certa a adoção de uma, digamos assim, de uma solução relativamente híbrida sobre isso. Deu muito poder ao presidente, mas, ao mesmo tempo, o tempo todo ele tem que negociar com o Congresso. Isso se é bom, se você tivesse, digamos, uma representação mais constituída, mais ligada com a sociedade, mas, ao mesmo tempo, torna o presidente uma presa do enorme número de partidos que nós temos, o que cria problemas para a governabilidade. Então, isso gerou parte das crises que nós tivemos, que não foram sendo bem resolvidas, né? Eu acho que na substituição de Collor de Mello, o presidente que o substituiu, de alguma maneira, tentou resolver essa questão, e sem que tivesse tempo suficiente para prosseguir. Depois, na substituição da Dilma, o presidente que a substituiu também não resolveu bem essa questão. Então, num certo sentido, nós acabamos herdando digamos assim, o esforço acumulado dessas crises, mais as questões estruturais. E isso levanta uma dúvida sobre o funcionamento do sistema.
Quer dizer, eu não quero exagerar nesta caracterização, mas eu diria que parte da crise não pode ser vista só pelo lado da ação hoje do governo ultra-de-direita do presidente Jair Bolsonaro. É claro que ele tem uma enorme responsabilidade, porque ele tomou uma série de iniciativas que vão naquela direção que nós conversávamos antes, de corroer a democracia por dentro. Mas, ao mesmo tempo, é preciso considerar que o sistema político tinha algumas questões mal resolvidas que, de alguma maneira, deram base para o surgimento desses problemas que nós estamos enfrentando. Ao não serem suficientemente resolvidos, não é, acabaram criando, inclusive, base de apoio para o Bolsonaro. Se você não resolve bem a questão da corrupção, há um número grande de eleitores brasileiros que entendem que o sistema funciona contra eles, não os representa e, de alguma maneira, está o tempo todo dilapidando recursos públicos. A democracia tem mecanismos para enfrentar isso, mas eu acho que não foram suficientemente acionados, principalmente pelos líderes democráticos alternativos ao Bolsonaro em 2018, para, de alguma maneira, dizer: temos alternativa, podemos construir, podemos resolver esses problemas e ganhar a confiança dos eleitores brasileiros que desde 2013 foram progressivamente perdendo a confiança no sistema político, nos políticos, no Congresso e, principalmente, nos partidos políticos. Sobre isso, Vila, algumas das pesquisas que eu fiz na USP mostram que, ao longo do tempo, não é uma única pesquisa, 2006, 2014 e 2018, chega a mais de 80% a desconfiança dos entrevistados em relação ao Congresso Nacional e 87% no caso dos partidos políticos. É muito grave, né? Deixa eu lhe colocar uma questão, seu Álvaro. Alguns dizem, historiador é nostálgico, tal, pode ser. Não sei se é assim. Mas nós estamos vivendo, eu quero colocar essa questão para ver o que você acha. Esse momento que você descreveu, concordo, e um momento extremamente difícil, mais difícil desde 88. E, em certo momento, na primeira questão que eu coloquei, você fez a menção aos partidos políticos que reagem timidamente e lentamente aos avanços antidemocráticos do Bolsonaro e não consegue, inclusive, trazer sua militância para esse enfrentamento político tal. O que me chama a atenção é que nós vivemos um momento em que temos um problema de lideranças políticas, faltam lideranças políticas. Em certos momentos da história republicana, eu acho que tinha até excesso de lideranças tal. Agora, faltam lideranças no campo dos partidos políticos, faltam partidos estruturados, efetivamente. Faltam líderes empresariais. Agora tentaram fazer um manifesto, foi uma coisa patética. Um simples manifesto de 5 parágrafos. Era uma coisa que você fala assim, pô, daqui a alguns anos as pessoas vão falar, pô, mas então você não tem uma elite política, né, ativa, que consiga dar conta da conjuntura. Empresarial, idem. No campo intelectual, apesar de as ciências humanas tiveram um papel tão importante no Brasil, mas nessa conjuntura, a participação das ciências humanas e das universidades tem sido muito tímida também. Vez por outra sai um manifesto, uma coisa, mas em momentos mais difíceis até do que esse, durante o regime militar, por exemplo, havia manifestação das universidades na questão política. Eu até citei outro dia numa live aqui a reunião da SBPC em 1977, na PUC São Paulo, que foi um acontecimento, né? Porque toda aquela mobilização, vamos realizar assim em julho, se não pode ser feito na Universidade Federal, vai ser feito aqui, toda aquela mobilização. Então, nós temos esse problema. Faltam lideranças políticas, a questão empresarial, as lideranças empresariais, os partidos fragilizados, os projetos de governo, do que nós vamos ser. Nós precisamos saber o que nós queremos, né? Como país. O mundo inteiro mudando, o eixo econômico foi se transferindo do Atlântico para a região Ásia-Pacífico, né? O mundo é outro. Nós estamos assistindo às mudanças sem conseguir acompanhar. Em outros momentos da história, nós conseguimos acompanhar, né? E o país passou 4 décadas muito difíceis, 80, 90, e as 2 desse século, inclusive a última foi a pior das últimas 4, uma série de indicadores, né?
fazendo com que a década de 80 se chamasse década perdida é exagero, porque a última foi especialmente o triênio 2014, 2015, 2016, foi muito ruim economicamente, né? Então nós temos a industrialização, a indústria quase que sumindo do país, um país que não tem um projeto econômico, né? Relações diplomáticas, então, mais recentemente, estamos passando por uma série de problemas, né? Um país isolado. E aí, quer dizer, como é que nós vamos sair dessa, né? Eu sei que nós vamos ter que encontrar uma saída, e vamos encontrar, evidente, no campo democrata republicano, vamos encontrar uma saída. Mas o porquê, né? Essa não renovação das lideranças. Você fez referência à questão oligárquica de partidos, de famílias que dominam estados e tal, mas acho que nós chegamos meio que num ponto limite, porque São Paulo, é difícil falar que se consolida um sistema oligárquico em São Paulo, não dá. Acho que as características de São Paulo impedem, inclusive na Primeira República, né? Se nós olharmos, era o PRP o instrumento da política, não era a família A e a família B. Quer dizer, como que o partido, mesmo tendo muitas vezes um filho, o Carlos de Campos era filho do Bernardino de Campos, mas tudo bem, mas o partido era o papel fundamental. Então, como São Paulo, eu vejo, desculpa até a extensão da minha questão, a CPI da pandemia. O estado com o maior número de infectados foi São Paulo, o maior número de mortes. É o estado que fez a vacina do Butantan. É o mais populoso da federação, tem o maior PIB. Não tem representação nenhuma na CPI da pandemia, nenhum, zero, né? Nenhum dos 3 senadores estão lá presentes. E tem gente que não sabe o nome do terceiro senador, e com razão, porque é um suplente do Major Olímpio que não se apresentou para os eleitores do Estado de São Paulo. O que aconteceu, então? Nós não temos liderança, é um país meio perdido. Porque, uma última questão, quando você escreveu, eu gosto muito do seu livro sobre 1953, pegando porque as 2 maiores greves, né, dos anos 50 no Brasil foi 53 e 57, né, aqui em São Paulo e tal. Exatamente. E aí você pega aquele momento, a cidade que mais crescia no mundo, lideranças novas aparecendo, aquele otimismo, efervescência, crescimento econômico, tudo oposto do que nós temos hoje. O que é? O que está acontecendo conosco? Eu sei que essas perguntas são fáceis de fazer e difíceis de responder. Essa é a pergunta, como dizem, né? Que se você me desse a moeda de ouro para responder. Não, olha, eu acho que você tem razão, Vila. Eu acho que um dos aspectos mais importantes da crise que nós estamos vivendo é a crise de lideranças. A ausência de líderes capazes de dar sentido para a ação, para a sua própria ação política, em conexão com o que a sociedade espera. Estabelecer esse sentido que, nos clássicos, não digamos assim, o sentido da organização da vida republicana, mas, ao mesmo tempo, do que dá sentido propriamente à ação comum, coletiva. Não é? Então, isso está faltando. Agora, o que aconteceu? Eu acho que, em parte, alguns dos problemas da Constituição de 88 é que ela deixou, no que diz respeito ao capítulo dos partidos políticos, ela deixou muito fácil, não é? De uma maneira muito, digamos assim, pouco estruturada, a maneira pela qual se organizam partidos políticos no Brasil. Então, virou um negócio, mais do que propriamente representação, a busca dos eleitores, a organização, de alguma maneira, inclusive de atividades internas que permitam trazer os jovens, formar lideranças, de alguma maneira criar, digamos, a mentalidade pública de defesa da democracia, porque a democracia oferece alternativas de solução dos problemas. Isso não é uma coisa que está inteiramente claro, é preciso explicar, é preciso ter ação de dissuasão, não é? De convencimento, e isso cabe aos líderes fazerem. Agora, na maneira como os partidos estão organizados, não é? E a legislação, o que ela permite para poder se organizar um partido, acabou corroendo, digamos assim, a natureza propriamente mais estrutural, mais institucional da instituição partido político. Não é? Então, com isto, você tem uma crise que, ao mesmo tempo, de não suficiente base política para os diferentes governos que foram se alternando, com base nessa estrutura partidária. Quer dizer, a fragmentação partidária brasileira é uma das fragmentações mais altas do mundo.
Você não tem muitos países que você tem 30 partidos representados no parlamento ou no Congresso ou na Assembleia Nacional num determinado momento. Você tem 2, 3, no máximo 4, 5 partidos, né? Então, isso acabou levando a uma dispersão do papel de formação de lideranças, do papel que cabe aos partidos trazer para dentro do sistema os eleitores, os seus apoiadores, mas, ao mesmo tempo, um esforço, um trabalho que é educacional, que é educativo. Olha, o Robert Down, que é um cientista político norte-americano extremamente importante, dedicado à questão da democracia, como você sabe, o Down dizia uma coisa muito interessante: a democracia é suficientemente complexa, ela exige algum grau de iluminação para poder compreender o que está em jogo na democracia. As decisões que são tomadas passam por diferentes instâncias e é preciso compreender isso. Agora, isso não é uma coisa que o sujeito nasce, vai na escola e no dia seguinte ele está compreendendo. É preciso fazer um longo trabalho de formação, de alguma maneira de articulação, e isso cabe às lideranças, cabe aos partidos. Agora, quando os partidos, ao invés de exercer esta função de agregação, de articulação da sociedade para poder representá-la no sistema político, quando, ao contrário, os partidos se transformam numa espécie de mesa de negócios para se aproveitar do fundo partidário ou do financiamento privado. Até pouco tempo atrás era o financiamento privado, agora é o público, né? Mas, com isso, não estabelecer efetivos mecanismos de conexão, de ligação com a sociedade, você cria um vácuo, e este vácuo não ajuda nem o surgimento de lideranças, não é? Nem, digamos assim, uma adesão mais forte dos cidadãos, mais conexa dos cidadãos com o funcionamento do papel dos governos. Quer dizer, qualquer governo sempre ele precisa, de um lado, de apoio, mas ele também precisa que as pessoas, os cidadãos, aceitem as atividades de coordenação, que são muito difíceis numa sociedade complexa e desigual, como é o caso do Brasil. Agora, para isso, você precisa ter um elemento pelo qual você consegue chamar, consegue trazer os cidadãos para esta função. Quando os partidos têm, ao contrário, esta função, que não é propriamente de agregação, eles perdem essa conexão e isso não funciona bem. Então, eu acho que nós temos aí um problema, de novo, para voltar a uma expressão que eu usei antes, nós herdamos algumas questões do ponto de vista estrutural, que, ao invés de ajudar a organizar, não nos permitiu superar alguns desses dilemas, né? A nova república funcionou bem até um certo momento em que aquelas lideranças que foram sendo formadas no período anterior e depois durante a resistência democrática ganharam um grande apoio da sociedade e, num certo sentido, cresceram como personalidades, como figuras de grande responsabilidade. Na medida em que essas figuras foram desaparecendo, como os partidos não fizeram o papel de formação das novas lideranças, foi se criando um vácuo e um vazio que é esse que nós enfrentamos nos dias de hoje. Eu acho que isso tem relação com a minha observação sobre as eleições de 2018. Eu acho que faltou, nas eleições de 2018, a presença de alternativas ao que Bolsonaro procurava representar, que, de alguma maneira, definia o perfil de um estadista, que queria, portanto, definir, não é, os problemas que a sociedade vive momentaneamente, conjunturalmente, com a perspectiva de construção do futuro, com a perspectiva de crescimento da nação, de crescimento da sociedade. Faltou essa conexão fundamental, não é? Então, isso acabou, de alguma maneira, nos levando a essa conjuntura que nós estamos vivendo agora, com todos esses desafios e, ao mesmo tempo, com ameaças à democracia. Acho que, nesse quadro, é preciso também levar em conta que havia um segmento mais à direita na sociedade brasileira, não é apenas conservador, porque, digamos assim, o conservador pode ter as suas opiniões, as suas escolhas ideológicas, e nem por isso ser contra a democracia. Mas nós tivemos a formação nós vimos a emergência de um segmento que é, ao mesmo tempo, conservador e é reacionário, no sentido de que ele não aceita as regras de funcionamento do sistema democrático, de limitação do poder no sistema democrático. E isso, ao emergir, ao vir à tona, acabou criando um polo que, de alguma maneira,
se contrapôs, polarizou com o que vinha sendo a alternância social-democrática da nova República, ora o PSDB, ora o PT. Né? E aqui também essa polarização serviu para dar força para a eleição do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, desorganizou o modo de funcionamento dos partidos. É muito menos o que cada partido apresenta. Aliás, você chamou atenção para isso numa pergunta. Muito menos a capacidade dos partidos de apresentar um projeto para o país e muito mais a polarização em torno de grandes linhas, algumas das quais, inclusive, estão completamente fora de época, como se fosse um retorno à Guerra Fria, né? O perigo comunista ou o perigo da esquerda. Isso não existe mais nos termos que ocorreu nos anos 60, como nós vimos por ocasião do golpe de João Goulart. Então, eu acho que esses fatores todos, de alguma maneira, eles não necessariamente explicam a questão mais central que você levantou, porque você fez uma questão, na verdade, extremamente importante, que é a de como a solução para os dilemas desta crise abre alguma perspectiva de médio e de longo prazo para o país como um todo. Né? Acho que isso depende das lideranças e depende, de alguma maneira, de uma reconstituição digamos assim, do papel, da função dos partidos. Alguém sempre vai poder dizer isso agora não é mais possível por causa da interveniência da revolução tecnológica e da internet. Né? Com as redes sociais, uma parte do papel que caberia aos partidos realizar, as redes sociais é que estão realizando, e não necessariamente realizando bem. Muitas vezes, como nós sabemos, colocando no contexto das fake news, da produção de narrativas que, ao invés de ajudar a organizar, desorganizam a vida política. Né? Mas eu acho que também nesta área, as lideranças democráticas e os partidos têm um papel importante a realizar. As redes sociais não são apenas capturáveis por forças que, digamos, querem trabalhar contra a democracia. Elas podem ser capturadas pelas forças democráticas e podem, de alguma maneira, oferecer, através das redes sociais, uma alternativa de debate que muitas vezes está faltando para uma parte importante dos segmentos que estão querendo cada vez mais participar. Veja que, num certo sentido, não é? Nesse período mais recente, apesar de toda essa visão pessimista que nós podemos ter da crise, surgiram alguns movimentos de renovação muito importantes na política brasileira, alguns dos quais, inclusive, fazendo exatamente o papel que os partidos perderam, que é de organizar, trazer os mais jovens para a participação da vida pública e, dessa maneira, formar novas lideranças. Né? Eu sempre me lembro da imagem, por exemplo, desta deputada Tabata Amaral, que emergiu exatamente num desses movimentos de renovação, o que significa que é possível enfrentar essa questão, tanto a da crise que nós estamos vivendo, que já vem de algum tempo, não é uma crise momentânea, e, como você muito bem chamou a atenção, é uma das crises mais graves, provavelmente a mais grave de todo o período da Nova República. Não apenas é possível enfrentar, como é possível também responder às mudanças, às transformações tecnológicas que ocorreram, pelas quais, hoje, a internet dá mais poder. A internet empoderou muitas pessoas comuns que não tinham o grau de informação que tinham antes, que não tinham antes, né? Passou a dar muito mais informação e, ao mesmo tempo, abriu uma possibilidade de intervenção que, de alguma maneira, criou esse caos em que, às vezes, você tem tanta polarização. Agora, o meu ponto de vista é que isso não está, né, digamos assim, não é apenas dominável pelas forças que, de alguma maneira, querem desorganizar o sistema político e a democracia. Pode ser também capturada pelas forças que querem construir e, de alguma maneira, oferecer perspectivas novas, abrir a possibilidade de que as pessoas discutam o país, discutam alternativas, discutam opções, não é, que não respondem apenas a este momento, mas apontam para um futuro, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a renda dos brasileiros, de alguma maneira inserir de novo no sistema internacional um papel específico que o Brasil pode desempenhar em algumas áreas de maneira muito especial, principalmente, eu diria, na área do meio ambiente. Desse ponto de vista, há um potencial que foi desprezado
pela ação do governo Bolsonaro nesses últimos 2 anos, mas há um potencial muito importante, inclusive muita coisa que foi realizada pelo país, pelos diferentes governos que vieram nesses últimos 30 anos. É preciso recuperar isso, não é? E eu acho que é possível recuperar se as lideranças democráticas também se convencerem que elas têm que atuar na área das redes sociais, e não apenas para dar resposta, mas atuar de uma maneira proativa, criando debates, criando novas iniciativas e a possibilidade de trazer os mais jovens para a atividade política, para a atividade pública, né? Recuperar a noção de que a atividade pública é a favor das pessoas, é para, de alguma maneira, não é para criar a boa vida que das quais os clássicos que nós conhecemos chamavam, né? Segundo a qual as pessoas podem fazer escolhas da sua vida e, ao mesmo tempo, buscar o que elas entendem que seja a sua felicidade. Para isso, não é o governo que vai resolver isso, mas o governo pode criar, a estrutura do Estado e da política pode criar as condições em que isso pode ocorrer. Eu acho que nós temos que recuperar essas noções fundamentais, e isso eu só vejo os líderes democráticos com capacidade para fazer. São os únicos que, de alguma maneira, se entenderem bem a sua missão, podem, eu acho, que desenvolver esse papel e, de alguma maneira, iniciar um processo que vai criar as condições de recuperação da política no Brasil. Não só no Brasil, mas especialmente no nosso caso, né, eu diria. São os desafios aí desse ano de 2021 e mais ainda agora no processo eleitoral de 2022. Agradeço muito, muito mesmo, professor José Álvaro Moisés, cientista político. Como ele diz, nós fomos várias vezes ali parceiros de bancada do Jornal da Cultura, né? Eu acho que nós estamos vendo realmente esse momento muito complicado, e nessa conversa você foi apresentando questões que me parecem muito importantes. Esse colocar o nó na representação política, o dedo ali, olha ali, se nós tivermos outro tipo de formação de partidos políticos, daí você gera outro tipo de lideranças, né? E aí começa a vir a discussão programática, tudo, você tem uma sequência, né, que poderia, e se tivermos, poderá, né, levar a uma mudança mais efetiva do que nós estamos vivendo, né? Porque, em grande parte, essa situação terrível de crise econômica, de valores, etc., passa pela questão política, né? Tudo passa por ali, né? A pessoa gosta, assim, no sentido vulgar, né? Goste ou não goste de política, mas tudo passa pela política. Sem ela, a gente não modifica nada. Então, muito obrigado, mas muito obrigado Vila, mesmo. só Sim, acrescentar uma coisa, claro. sobre um aspecto que você mencionou agora, que eu acho extremamente importante, que é isso que você chamou o nó da representação, né? Eu acho que nós temos que caminhar na direção de constituir distritos eleitorais em que as pessoas possam, de alguma maneira, conversar, possam, de alguma maneira, estabelecer perspectivas de um sentido comunitário e, com isso, definir políticas e escolher representantes. Para isso, ao invés de ter distritos do tamanho do estado de São Paulo, 35 milhões de eleitores, ninguém vai dialogar num contexto como esse. Eu acho que tem que ter pequenos distritos que, de alguma maneira, estimule essa possibilidade e abra a possibilidade de que os partidos também sejam mais responsáveis em cada um desses distritos para estabelecer os mecanismos de representação. Mas foi só um aspecto, somando na sua observação sobre a representação. Eu acho isso mesmo. É por isso que é bom conversar com um cientista político, ele abre a perspectiva de muitas questões, né, importantíssimas, e a gente precisa enfrentar, porque não adianta só ficar lamentando, né? Esses movimentos de renovação tiveram esse papel importante. Agora, na eleição de 18, inclusive, muitos foram eleitos deputados, né, formados por esses novos movimentos, e muitas vezes teve a contradição entre esses movimentos e os partidos, né? Porque que é uma outra questão. É muito complicado, não é fácil resolver a embrulhada que nós estamos, uma linguagem mais vulgar, é complicado. Então, queria agradecer muito aí o professor José Álvaro Moisés aí por essa conversa, que certamente vai enriquecer quem nos assiste, quem acompanha no canal, porque sempre, como eu digo, o papel aqui é qualificar a reflexão, sair do senso comum, da filosofia das massas, né, como era dito no passado, e tentar ver a complexidade e entender por que não tem respostas fáceis para problemas tão complexos. Então,
Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agradeço muito pelo convite, por essa oportunidade de voltar a dialogar com você. Muito obrigado. Valeu.